nesse notebook aqui, professor, vou colocar. Boa noite, como você está? Espero que esteja tudo bem aí contigo, com a sua família. Nós estamos iniciando o treinamento do diaconato aqui da Associação Catarinense. E eu quero cumprimentar de uma forma muito especial todas as diaconisas e diáconos de nossa associação, desde a região sul, começando lá por Sombrio, região de Criciúma, Tubarão, região de Imbituba, vamos para a Serra Catarinense também, um local que tem o seu friozinho, mas o coração do povo é quente, né? Região norte de nossa associação, toda a região ali de Brusque, de Itajaí, de Balneário, e a região aqui da Grande Florianópolis. Seja muito bem-vindo. Vou te fazer um pedido no chat aí, escreva de onde você está, dê o seu boa noite. Vai ser muito importante nós interagirmos também aqui em nossa live, né? Eu tenho certeza que Deus ele tem grandes bênçãos para este treinamento que nós vamos ter hoje à noite. E eu quero começar já fazendo um apelo. Se você puder, envie o link para outros diáconos de sua igreja, outros amigos que você conhece, que também são diáconos, são diaconisas, para que nós possamos ter aí um grande número, então, desse exército do diaconato de nossa associação. E nós vamos iniciar o nosso treinamento buscando a presença de Deus em oração. Então eu convido você, aonde você está, não sei se você está aí na sala da sua casa, ou está vendo pelo celular ou pela televisão, aonde você está, feche os seus olhos agora e nós vamos juntos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te honrar e de te servir na igreja. E aqui está um grupo tão especial a Deus, que são as diaconisas e os diáconos da Associação Catarinense. Queremos te convidar, ó Deus, para que nesse treinamento o Senhor esteja conosco, que o Senhor se manifeste aqui, orientando cada um que está conectado, para que a tua obra, o teu serviço seja desempenhado de acordo com a tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar com a palavra de Deus, vamos iniciar com orientações muito importantes sobre o trabalho do diaconato, e eu quero convidar o nosso presidente da associação, pastor Paulo Lopes. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Eu sei que o senhor tem um carinho especial por esse grupo que está conectado aí também, que Deus possa lhe usar nesse momento. Com certeza tenho, pastor Jefferson. Queridos irmãos diáconos, queridas irmãs diaconisas, é com uma grande alegria que nós estamos neste momento conversando com vocês de forma virtual. E queremos, no ano de 2023, estarmos de forma presencial de várias maneiras, tanto lá no seu distrito quanto lá na sua região, para que juntos possamos conversar sobre este importante ministério. E eu gostaria que você abrisse neste momento a sua Bíblia, para que nós possamos já conhecer como surgiu essa função, talvez a primeira delas, depois dos apóstolos, como ela surgiu dentro da igreja cristã. E quero que você faça isso lá no livro de Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Olha só que interessante como que essa função surge dentro da igreja primitiva. Vem falando assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, ou seja, os diáconos e diaconisas surgiram como um resultado da multiplicação de discípulos. Continuando. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos,
Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O ministério do diaconato surgiu como um resultado da multiplicação dos discípulos, e era necessário haver serviço e também organização, para que todos os necessitados fossem atendidos de igual maneira e assim pudessem ser pastoreados. Bom, faço uma pergunta a você. O ministério do diaconato nos dias de hoje seria diferente? O número de discípulos tem aumentado. E seria diferente o fato de nós servirmos a Deus com a mesma responsabilidade e com a mesma organização no cuidado de pessoas? Muitos relacionam o ministério do diaconato a cerimônias ou a atitudes que, de certa forma, são cerimoniais. Muitos diáconos relacionam a sua atividade, olha, a única coisa que me pedem é que eu possa recolher as ofertas, é que eu possa talvez tapá-las, cuidá-las, levar até aos tesoureiros da igreja, eventualmente cuidar em algum batismo, servir Santa Ceia, enfim, algumas atitudes e questões cerimoniais. Lembre, em nenhum momento a palavra de Deus aqui falou que o ministério do diaconato serve apenas para uma cerimônia. Muito pelo contrário, é para o serviço, é o ministério pastoral, de cuidado e assistência às pessoas. É claro que você deve continuar fazendo tudo aquilo que para a organização, cuidado e pastoreio da igreja continue acontecendo, mas é essencial que o cuidado com pessoas ele aconteça. E eu quero destacar aqui principalmente o fato de que o ministério do diaconato ele surgiu como um resultado da multiplicação dos discípulos. Ou seja, tanto os discípulos estavam sendo multiplicados, muitas pessoas estavam vindo à igreja e isso causou a necessidade do trabalho do diaconato, quanto posteriormente, ao estarem os diáconos servindo, o número de discípulos, então, agora já organizado, o serviço perante o qual eles estariam fazendo com os necessitados, o número de discípulos ele se multiplicaria a mais. Da forma como nós servimos a Deus, servimos de forma organizada, ordeira, responsável, é para que o número de discípulos se multiplique mais ainda. E eu gostaria de ressaltar alguns grupos para serem cuidados e para serem pastoreados. Em primeiro lugar, queridos diáconos e diaconisas, nós devemos de cuidar de todos aqueles que se achegam e que adentram as portas de nossas igrejas. E eu gostaria que você continuasse, porque creio que você já faz isso, dando uma atenção muito especial às nossas visitas. Muitos talvez estão entrando na casa de Deus necessitados do pão espiritual, talvez também do pão físico. E onde encontrarão este apoio, onde encontrarão este auxílio? Cuide das visitas. Perceba quem está chegando e como está chegando e como podemos servir a estas pessoas. Muitos de nós, diáconos e diaconisas, temos também sido recepcionistas na casa de Deus, junto ao ministério da recepção. Mas, amados, recepcionar alguém não significa apenas apertar a mão e oferecer um sorriso àquele que está entrando na casa de Deus. Mas mais do que isso, é acompanhá-lo, é auxiliá-lo.
Você sabia que muitas pessoas vêm para a igreja preocupadas com algumas outras questões que às vezes até impedem que possam estar prestando mais atenção ao culto? Por exemplo, às vezes chegam alguns com crianças pequenas e ficam preocupadas com respeito aos seus filhos, que muitas vezes pode ser um culto de domingo ou quarta-feira, podem ficar inquietos. Quão importante é quando chega alguém da parte da igreja e oferece um serviço: olha, você gostaria que eu pudesse estar acompanhando neste momento o seu filho até o nosso momento infantil, a nossa sala infantil, você gostaria de ir junto? Claro, a pessoa muitas vezes a visita não lhe conhece e é necessário que você se identifique como fazendo parte da igreja para demonstrar total confiabilidade e organização na casa de Deus. Preste atenção às nossas visitas, se muitas vezes não estão precisando, além de atenção que recebem na entrada, também uma atenção ao sentarem-se em determinado lugar. Amados, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Algumas muitas vezes não sabem se podem sentar mais na frente, atrás, se tem um local específico que a visita pode estar se assentando. Quão importante é alguém ser acompanhado até o lugar aonde pode se assentar, alguém que vai estar ofertando o inário, está ofertando a sua Bíblia, auxiliando inclusive a encontrar os versículos bíblicos que estarão sendo ensinados ou na escola sabatina ou em algum culto. Preste atenção nas visitas para que elas possam sentir-se em casa, na casa de Deus. Eu gostaria que você também prestasse a atenção em um grupo muito especial, que são os nossos novos membros, aqueles que estão se chegando na casa de Deus. Entenda, foi um diácono e uma diaconisa que lhes auxiliou no momento da entrada no tanque batismal, quanto também no momento da saída do tanque batismal. E você fez um serviço muito bonito para a causa e para a honra e glória do Senhor, auxiliando a todo o procedimento que envolve o batismo. Mas, querido diácono, querida diaconisa, não é apenas no momento da cerimônia batismal que nós devemos de cuidar dos novos membros. Aquele ali é o momento do, entre aspas, parto espiritual, mas nós devemos de continuar cuidando no pós-parto. Ou seja, nós devemos de continuar cuidando dos novos membros pós-batismo. Você, como parte do ministério pastoral na sua igreja, pode visitá-los. Talvez fazer um culto de pôr do sol, talvez convidá-los para que possam virem e estar almoçando, jantando, um piquenique, um momento mais informal e social em sua casa. Perceba se muitas vezes as visitas, principalmente os novos membros, eles estão vindo à igreja e acabam não conversando com ninguém, acabam não tendo muitos amigos. É o momento do diácono prestar esse momento de união e integração com a igreja. Você viu muito bem, os diáconos resolveram na igreja primitiva um problema de desunião. Alguns estavam achando que havia uma separação dentro da igreja, porque as viúvas dos hebreus são tratadas diferentes das viúvas dos helenistas. Era um momento de separação, era um momento de discórdia, era um momento de divisão. E o ministério do diaconato, ele veio para trazer harmonia e união. Amados, é muito importante que você sirva como uma ponte de integração, como uma fonte de união dentro da igreja e no cuidado com o novo membro, e isso é essencial. Integrá-lo às atividades da igreja, integrá-lo à comunidade da igreja. Cuide especialmente dos novos membros, como também cuide daqueles que se afastaram. Uma pessoa que se afastou e está retornando à igreja, para ela é um momento que muitas vezes pode ser até constrangedor. Ela está se sentindo um pecador, está muitas vezes se sentindo indigno de estar naquele local, está lembrando dos seus pecados. Muitas vezes já foi uma luta muito grande para que ele retornasse à igreja. Ele precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de atenção, que talvez até mesmo faltaram no momento que ele acabou se afastando da igreja. Amados, você pode dar o abraço de Cristo, a atenção que Cristo daria e o sorriso que Cristo daria a cada um desses irmãos que, por algum motivo ou outro, afastaram-se da fé e agora estão retornando.
Cuide e preste atenção com os afastados da igreja. Isso é fazer discípulos. Isso é fazer com que o número de discípulos se multiplique. É cuidar daquele que está vindo pela primeira vez, é cuidar daquele que acabou de vir, é cuidar daquele que estava e se afastou, mas está voltando. Cuide dos filhos da igreja, tanto aqueles que se tornarão filhos da igreja, tanto aqueles que são os filhos recém-nascidos da igreja, novos membros, quanto os filhos afastados da igreja. Mas também cuide dos filhos carnais da igreja. Cuide também das novas gerações. Eu me lembro quando eu era um menino e na igreja onde fui batizado, esqueço o nome de vários líderes, talvez não me lembre o nome de todos os pastores que passaram por lá, mas eu lembro o nome de um diácono, o irmão Zimmer. O irmão Zimmer era um diácono muito zeloso. Ele sempre estava procurando cuidar da reverência, do cuidado. Ele não nos deixava ficar muito tempo rodando do lado de fora da igreja. Ele já ia onde nós estávamos, meninos, e ele já nos convidava para que pudéssemos entrar para dentro do templo e estar junto de nossos pais. Cuide das novas gerações. Ame os filhos da igreja, as nossas crianças, os nossos juvenis e os nossos jovens. Você pode dizer, pastor, como que eu posso fazer isso? Você sabia que um grande e importante passo que você pode e deve dar é fazer com que estas pessoas sejam integradas à igreja. E não há melhor presente que você pode dar a Deus, além de servi-lo de todo o coração, é você repassar o dom que você recebeu a alguém e formar um discípulo para o Senhor. O que você acha, querido irmão diácono, querida irmã diaconisa, de ter um diácono mirim que você possa auxiliar? Um menino, talvez que não vai ser ordenado por imposição de mãos, mas vai receber a oportunidade de vez por outra recolher oferta, cuidar da igreja, participar de alguma cerimônia simples em que ele possa sentir-se útil. Talvez uma menina que seja uma diaconisa mirim. E assim você vai estar formando discípulos, você vai estar cuidando das novas gerações. No tempo dos apóstolos, os necessitados eram as viúvas e os órfãos. Talvez nos dias de hoje, nossos necessitados sejam as nossas crianças, os nossos juvenis, os nossos adolescentes e jovens. Talvez sejam os nossos novos membros, as nossas visitas e até mesmo os nossos afastados. Cuide dos necessitados, não apenas aqueles que precisam do pão físico, mas daqueles que precisam da oportunidade espiritual, para que possam servirem-se na igreja e serem integrados a ela. Querido diácono, querida diaconisa, faça discípulos para Cristo Jesus. Faça de um novo membro, um novo diácono, uma nova diaconisa, com o intuito de que sejam missionários, de que cuidem de outras visitas, de que recebam os afastados, cuidem das novas gerações, porque o melhor presente que podemos dar ao Senhor é fazer com que os discípulos sejam multiplicados. Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe e que você possa ser um formador, um discipulador para que o exército de Cristo aumente cada vez mais. Gostaria de orar por você. E gostaria de que, da forma onde você está e onde você está, você orasse comigo. Querido e amado Pai, estou com os teus filhos, diáconos, diaconisas, e, ó Pai, peço mais uma vez, como já foram ordenados pela imposição de mãos, que teu Santo Espírito esteja sobre eles neste momento, para que possam continuar pastoreando pessoas, em especial as visitas que adentram as nossas igrejas, os nossos novos irmãos que foram recentemente batizados, que sejam cuidados e pastoreados por estes servos teus nas tuas congregações. Por aqueles que se afastaram e tomaram a decisão de retornar, ó Pai, se eles precisam de um abraço, que o abraço de cada diácono e diaconisa seja o teu abraço. Se precisam de um sorriso, que o nosso sorriso possa espelhar o teu sorriso. Ó Pai, que possam cuidar das nossas crianças, dos nossos juvenis, adolescentes e jovens,
para que possamos integrá-los na tua missão, ao cumprirmos a missão que nos deste. Coloco todos eles em tuas mãos e por eles eu oro neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Paulo. Eu confesso que eu estava ouvindo ali, lembrando quando eu fui escolhido diácono mirim, quando tinha 11 anos, e foi uma bênção, né? Agora, pastor, eu sei que esse grupo do nosso diaconato, eles têm clamado por um concílio de diaconato, e eu ouvi falar que tem uma surpresa aí para o ano que vem. No ano que vem, pastor Jefferson, nós teremos um concílio do diaconato. E nós queremos que a maioria dos nossos irmãos eleitos para 2023, eles possam estar participando desse concílio para diaconato. E é por isso que nós não faremos um encontro geral em algum local da associação, mas nós estaremos indo ao encontro deles em cada região. Pastor Jefferson, para que eles já possam estar anotando na agenda deles, qual será a data e a respectiva região para que eles já possam se programar para participar desse concílio? Pastor, eu tenho certeza que vai ser uma grande festa, né? Vai ser uma bênção, um treinamento especial. E a gente vai mandar um presentinho, inclusive, que eles vão usar bastante na igreja local. Com certeza. Então, se prepara, anota aí a data agora. Então, vou passar as datas aqui, pastor. Pode passar, pastor. Então, no sábado, dia 5 de agosto, às 3 horas da tarde, será na região sul. Na região sul, sábado, 5 de agosto, 3 da tarde. Então, provavelmente ali, fechando os últimos detalhes, mas ali na Igreja Central de Tubarão, né? Ok. O local ainda pode ter algum ajuste, mas será então sábado, 5 de agosto, 3 horas da tarde. No domingo, às 9 horas da manhã, será na região da Serra, então lá em Lages. Lá em Lages, talvez na Igreja Central de Lages, vamos reunir todo o grupo, o corpo do diaconato ali da Serra, para este treinamento em especial, chegando mais perto do nosso povo lá da Serra. Exatamente, então vai ser algo muito especial. Aí depois, pastor, nós então pulamos para o final de semana do dia 19, desculpa, só ajustar aqui o calendário, dia 19 de agosto. Então, dia 19 de agosto vai ser aqui na capital, no sábado à tarde, aqui na capital, ali na Igreja do Pagani. Ali na Igreja do Pagani, todos já conhecem, junto ao colégio ali da Palhoça, o nosso novo auditório vai ser o momento aqui da capital da gente ter, então, o nosso encontro e vamos ter muitos momentos práticos, né, pastor? Não Com vai certeza, ser algo, pastor. A gente vai fazer um treinamento, irmãos, que vai ser um treinamento que seja prático, daquilo que vai ser do dia a dia, do serviço, do diaconato, certo? Então, se preparem para aprender muita coisa, muitas questões do dia a dia do diaconato, inclusive dando receita, né? A receita do pãozinho da Santa Ceia. A receita do pãozinho. Muitas irmãs nos perguntam, né? Pastor, é receita? A gente vai passar a receita lá. Vamos, inclusive, talvez fazer até uma prova, né? Exatamente. Okay. E além das aulas, nós vamos ter ali também até um momento de perguntas, de tirar dúvidas. E pastor, a última data, então, região norte, que está faltando, vai ser em Itajaí, ali na Igreja Central de Itajaí, no sábado, dia 26 de agosto. Então, no mês de agosto será o mês do concílio do ancianato de forma regional. Nós sabemos que para alguns será muitas vezes um pouco mais distante. É por isso que a gente já está avisando, irmãos, a você antecipadamente. Então você que é chefe, líder dos diáconos, a líder das diaconisas, que você já possa programar com o seu grupo, que em especial cada uma dessas datas que nós passamos aí em agosto, nós vamos colocar logo em seguida, a gente vai estar inserindo aqui nos comentários, marcando para você, a gente vai pedir também que os pastores possam estar passando essas 4 datas para postar no grupo dos líderes, para que você não perca. Estamos passando com uma boa antecedência, gostaria de ver a maioria dos nossos irmãos, diáconos e diaconisas, nos nossos treinamentos regionais e vai ser uma grande bênção, pastor. Com certeza, pastor. E assim, né, lembrando que não é só o diácono-chefe, né, diaconisa-chefe, mas então toda a equipe, né, pastor? É para todos, né? O que eu falei, o diácono-chefe e a diaconisa-chefe vão avisar os demais e se programar. É mais de 6 meses
meses de antecedência para cuidar de tudo, para que você e o seu grupo estejam lá. Amigos, nós realmente cremos que este ministério é um ministério muito especial e importante. Obrigado, pastor Paulo. E nós agora vamos ter um outro momento especial. Esse momento, nós vamos ter uma aula aqui com o pastor Vinícius. Quero convidar o pastor Vinícius, por favor, venha até aqui, pastor. Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. O pastor Vinícius, ele é o pastor ali da igreja do Pagani. E o pastor Vinícius também é o pastor ali da nossa escola adventista da Palhoça. Exatamente. O pastor trabalha nas duas áreas, né, pastor? Exatamente. Rapaz, o homem tem energia, hein? E amigos, o pastor Vinícius, ele vai trazer uma aula muito importante para todos nós aqui. Então já pega papel, pega caneta, anota o que você vai ouvir nessa aula, que vai ser muito importante, sobre a parte onde desenvolve realmente ali, o que o diaconato tem que desenvolver de uma forma muito especial. Exatamente. Pastor, que Deus lhe use nesse momento. Amém. Primeiramente, queria dar boa noite a cada diaconisa e diácono que estão nos assistindo esse treinamento de toda a Associação Catarinense. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. E esse treinamento que vamos passar aqui para vocês vai ser uma continuidade daquilo que o pastor Paulo já fundamentou para nós aqui sobre a origem do diaconato, ok? Eu gostaria de começar esse treinamento examinando a grande comissão, por qual é a razão de existência da Igreja de Cristo, ok? Eu vou estar lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, vai estar aparecendo na tela para você, e diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto aqui deixa claro que a obra da igreja é fazer discípulos. Mas, pastor, o que é um discípulo? Há um outro texto de Paulo aqui que fala sobre a essência do discipulado. Quando ele diz assim lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 e Efésios capítulo 5, verso 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E no outro texto, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, na essência do discipulado está a imitação de Cristo. E se ser discípulo é imitar a Cristo, fazer discípulos é fazer outros imitadores de Cristo. Então, em resumo, a função da igreja é fazer discípulos, ou seja, fazer imitadores de Cristo, batizando-os quando eles já atingem um certo grau de maturidade para se comprometer com Cristo, e continuar cuidando deles, ensinando eles. Eu quero mostrar só mais um texto bíblico aqui para vocês, que está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Veja, Pedro escrevendo para as igrejas de uma certa região. E ele coloca lá no capítulo 5, verso 2 o seguinte, veja só: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Amados, é nossa tarefa. Como assim nossa tarefa, pastor? O senhor é pastor, então é sua tarefa pastorear. Veja, Pedro estava escrevendo para os presbíteros. Os presbíteros eram os líderes das igrejas locais. Então Pedro, que poderíamos dizer seria o pastor ali, né, o pastor distrital, ele estava mandando, não seria um pastor distrital, seria mais um evangelista itinerante, né? Mas ele estava mandando ali para eles a orientação de que eles deveriam cuidar do rebanho que havia em cada um deles. Mas, queridos, como está hoje a nossa igreja? Será que a nossa igreja se sente pastoreada? Afinal, temos colegas, pastores que têm um pastor para 600 membros, um pastor para 700 membros. Será que o pastor sozinho consegue fazer essa tarefa de pastoreio? Perceba esse dado aqui. Hoje, mais de 50% dos membros batizados acabam saindo da igreja. Nossa, pastor, que dado mais terrível. Então, agora deixa eu passar para você um próximo slide, que são as frases que eu mais ouvi e os meus colegas pastores também confirmam que mais se ouve quando nós estamos visitando pessoas.
Olha só as seguintes frases. Essas frases eu coletei das próprias pessoas. Primeira frase: faz muitos anos que não recebo uma visita na minha casa. Várias vezes ouvi essa frase. Outra frase: até o batismo as pessoas não saíam da minha casa. Depois que batizei, ninguém mais aparece. Será que esse é o seu caso também? Será que você já ouviu essa frase? Outra frase: eu fui esfriando porque se eu faltava aos cultos, ninguém sequer me enviava uma mensagem. Queridos, a última frase aqui não é uma frase que eu ouvi, mas é uma verdade. Escuta só, muitas pessoas se decidiram pelo batismo ou rebatismo apenas porque eu fui na casa delas para visitá-las. Olha só o que diz o manual da igreja sobre a principal função da comissão da igreja. Olha só, leia comigo. Toda igreja deve ter uma comissão atuante. A sua principal preocupação é colocar em prática um plano de discipulado ativo, que inclua tanto a nutrição espiritual da igreja, como o trabalho de planejar e promover o evangelismo. Eu gosto de ilustrar isso através desse organograma aqui. Veja, o plano de discipulado ativo envolve nutrição espiritual e evangelismo. E estas duas partes, elas são as duas asas de um avião. Tem gente que acha que na igreja a gente só tem que fazer evangelismo. É só batizar novas pessoas e tudo mais, e não tem que cuidar das que já são batizadas. Outros acham que a gente só tem que cuidar daquelas que estão dentro da igreja, sem trazer novos discípulos. Se nós tirarmos uma das duas asas, esse avião vai cair. Então, hoje, eu vou focar especialmente sobre uma parte do diaconato que envolve nutrição espiritual. Eu queria trazer para vocês aqui uma estatística de uma das igrejas em que eu fui pastor. Eu tirei aqui os nomes das igrejas, mas eu coloquei aqui os dados que essa igreja tinha. Vai aparecer para você aí, igreja 1 até a igreja 8. E aqui consta o número de membros por cada igreja. Então a igreja 1 tinha 184 membros, a igreja 2 40 e assim por diante. Perceba nessa tabela que era 611 membros para um pastor. Mas graças a Deus que o pastor não trabalha sozinho. E ele tem uma equipe de anciãos. E os anciãos têm como uma das suas tarefas pastorear os membros da igreja. Então, nesse distrito, eu tinha essa quantidade de anciãos. Perceba, já deu uma melhorada, né? Então, na igreja 1, eu tinha 184 membros, 4 anciãos, dava uma média de 46 pessoas para cada ancião cuidar. Já imaginou? Visitar essas pessoas, ouvi-las, atendê-las, é bastante gente para cada ancião. A gente na igreja 2, 20, na igreja 4, 40 pessoas, mas a média dava uma melhorada quando os anciãos eram chamados para trabalhar. Mas mesmo assim, o trabalho ainda ficava um pouco difícil. Mas como que a gente pode atender a igreja? Como nós podemos pastorear a igreja? E o que isso tem a ver com diaconato? Por onde podemos começar para atender todas essas igrejas? Por onde começar? Eu sugiro que nós possamos começar por um assunto chamado visitação. Visitação. Pastor, mas como assim? Diácono também tem que visitar? Não é só pastor e ancião? Vou te falar uma coisa. O maior capítulo do Guia para Diáconos e Diaconisas é o capítulo que fala sobre visitação. E essa, meus amados e amadas, essa é uma das partes negligenciadas do diaconato, às vezes, nos dias de hoje. Às vezes nós estamos tão preocupados em segurar salva, tão preocupados em abrir e fechar a igreja, tão preocupados, e tudo isso é importante, mas às vezes a gente esquece da principal função de por que recebemos a ordenação. Perceba, eu não vou aqui repetir aquilo que o pastor Paulo já explicou muito bem, a origem do diaconato, mas eu queria te contar uma história que aconteceu numa das minhas igrejas. Era o dia do desbravador. E no dia do desbravador a gente gosta de fazer aquele corredor de desbravadores, bandeiras e tudo mais. E naquele dia, como era o dia do desbravador, os desbravadores iriam fazer tudo, inclusive recolher as ofertas. Daí, um diácono chegou do meu lado e falou assim: isso é um absurdo. Esse adolescente está recolhendo ofertas, ele nem é ordenado.
Nessa hora eu olhei para aquele irmão, eu não ia estragar o programa, eu não ia ali conversar com ele na hora, mas assim, irmão, depois a gente conversa. Querida diaconisa e querido diácono, por que você acha que você faz parte de uma função em que para assumir essa função você tem que ser ordenado ou ordenada? Você acredita mesmo que nós, pastores, separamos vocês com a santa ordenação só para vocês abrirem a janela da igreja e recolherem oferta? Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode ler o manual da igreja. Não tem uma linha falando que é tarefa de diácono e diaconisa recolher oferta. Lá no guia de diáconos e diaconisas tem uma linha lá dizendo: é costume nas igrejas que os diáconos auxiliem no recolhimento das ofertas e na contagem dos valores. É costume, mas isso não é sua principal atribuição como diácono e diaconisa. Então, mas pastor, mas se eu não recolher oferta, eu não faço mais nada como diácono e diaconisa. Talvez porque você nunca leu o guia de diáconos e talvez porque você não sabe a parte mais importante da sua função. Perceba, todos os cargos em que alguém é ordenado, isso significa uma separação para cuidar de pessoas. Por que surgiu o diácono e diaconisa? Porque os apóstolos não estavam dando conta de cuidar de pessoas. Então eles nomeiam mais 7 para que pudessem os ajudar a cuidar de pessoas. E eu vou repetir isso para que não saia da sua cabeça. A tarefa de pastorear a igreja não é apenas do pastor e dos anciãos. A tarefa de pastorear a igreja inclui o diaconato. Veja o que diz o manual da igreja sobre esse assunto de cuidado e visitação. Dê uma olhada comigo, olha só. Falando sobre os deveres dos diáconos, item 2 fala o seguinte: visitar os membros. Em muitas igrejas, a visitação é organizada, distribuindo-se os membros por distritos e designando diáconos para cada distrito com a expectativa de que ele visitará cada lar, pelo menos uma vez por trimestre. Pastor, isso daí é utopia, nunca que a gente vai conseguir fazer isso. Não? Por que nos distritos que eu trouxe esse treinamento, você vai ver pelos números depois, a gente conseguia fazer isso. A igreja se sentia cuidada, ninguém era esquecido. A gente pegava o guia o hall de membros, dividia por anciãos, diáconos, diaconisas e todo mundo recebia uma visita pelo menos por trimestre. Algumas pessoas começaram a voltar para a igreja por causa disso. Essa é uma função sua de acordo com o manual da igreja. Pastor, mas é só diácono, né? Diaconisa não tem que fazer isso, né? Olha só, diaconisas. Recepcionar e visitar convidados e membros. Em muitas igrejas, as diaconisas ajudam a recepcionar convidados e membros nas reuniões e na visitação dos membros no lar. Sim, faz parte da sua tarefa também, querida diaconisa. Tá bom? Olha só, tem um outro texto aqui que não é propriamente diácono e diaconisa, mas que também fala de visitação e seria bom você talvez lembrar a sua liderança lá da igreja com carinho sobre isso. Olha só. Tem um título que fala na página 68, os membros não podem ser removidos por não frequentarem a igreja. Mas olha só o que diz na sequência. Os líderes da igreja, quem são os líderes da igreja? Todos aqueles que fazem parte da comissão da igreja. Devem visitar fielmente os membros ausentes e motivá-los a voltar a frequentar a igreja e a desfrutar as bênçãos da adoração com a congregação. Olha que legal. Diáconos e diaconisas e anciãos e pastor visitam todos os membros. Aqueles que estão um pouco esfriando, os líderes da igreja vão visitar. Por que os líderes? Porque a diretora do Clube Desbravadores vai visitar aquele desbravadora que não tem vindo à igreja, que é mais próximo dele. Aquela pessoa que é do Ministério da Mulher vai organizar a visitação para aquela irmã que estava vindo, mas que agora está um pouco fria. Ok? Com isso, toda a igreja será cuidada. Olha só, amados. Então, em resumo, ancianato e diaconato visitam todos os membros uma vez a cada 3 meses, enquanto que toda a liderança, a comissão, visitam os afastados dando atenção e carinho. Isso, queridos, eu não inventei. Isso eu apenas peguei do manual da igreja, guia de diáconos e guia de anciãos. Agora, olha como é que estava aquela igreja, aquele distrito que eu mostrei para você. Olha só, aqui nós temos o número de anciãos. Agora, se eu acrescentasse os diáconos, olha só como que ficava
a distribuição por cada igreja. Agora, contando com anciãos e diáconos, na igreja 1, que era mais, com trabalho mais pesado, ficaram 8 pessoas para cada diácono ou diaconisa visitar num trimestre. Isso é super possível de acontecer. É num trimestre. E veja que dessas 8, muitas vezes 3 delas são da mesma família. Sabe o que eu vi acontecer? Eles acabavam, às vezes, se reunindo e separando um sábado, que era o sábado da visitação. Então, aquele diácono, né, pegava os 8, que era a sua responsabilidade, e visitavam tudo num dia. Gente, isso é super possível. Veja, é fazer isso uma vez a cada trimestre. Claro que é possível. E digo mais, não só é possível, como será uma grande bênção para a sua igreja. Ok? Nessa igreja, por exemplo, a gente estava, né, com esse número de afastados aqui, e dividido pelos membros da comissão, olha só, dava uma média bem baixa para cada membro da comissão estar visitando para resgatar essa pessoa para a igreja. Olha só, uma frase do Guia para Anciãos. Se tiver algum ancião aí assistindo, mas caso não haja, diácono, leva lá para ele, tá bom? Olha só, Guia para Anciãos, página 115. O planejamento para visitas nos lares deve ser parte regular das reuniões dos anciãos. Ou seja, os anciãos devem se reunir pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez a cada 2 meses, para planejar o seu trabalho. E dentro desse planejamento deve estar o quê? A visitação aos lares. Só que eles não estão sozinhos. Olha só o que diz aqui no mesmo Guia para Anciãos, na página 115. Olha só. Um ancião, auxiliado por um diácono e diaconisa, pode se responsabilizar por uma zona paroquial. Ih, pastor, nossa igreja virou católica. Paróquia significa uma região geográfica. Ou seja, ficaria mais ou menos assim. Dividindo o distrito, nós dividiríamos por regiões. Então, o ancião 1, auxiliado pelo diácono e diaconisa, que seriam seus parceiros de trabalho, iriam cuidar de uma certa região. Então, lá, eles ficariam responsáveis por visitar todas aquelas pessoas, uma vez por trimestre. Isso é possível, isso é totalmente cumprível, e a gente pode fazer e será uma grande bênção. Perceba aqui esse texto que foi tirado do Guia para Diáconos e Diaconisas, daquele capítulo que é o maior capítulo do guia, que fala sobre visitação. Olha só. Com o propósito de manter a unidade da família da igreja e apoiar o pastor e os anciãos no cuidado do rebanho, o trabalho de visitação aos membros é obra primordial no ministério do diaconato. E embaixo diz, o ministério de visitação é uma das principais atividades dos diáconos e diaconisas. Vou abrir meu coração para vocês. Às vezes, a gente acaba diminuindo o cargo do diaconato. Quando a gente resume o trabalho do diácono e diaconisa de auxiliar uma pessoa a sair do tanque batismal, de abrir e fechar a igreja, de recolher oferta, nós estamos apequenando, não sei se existe essa palavra, se não existe eu acabei de inventar, mas nós estamos diminuindo a importância da função do diácono e diaconisa. O diácono e a diaconisa principal, está aqui, ó, é uma das principais atividades dos diáconos e diaconisas, a visitação. E aqui fala que é obra primordial. Eu não vou falar aqui o que cada pastor tem que fazer na sua igreja, mas na nossa igreja, eu fui bem sincero, bem transparente com os nossos diáconos e diaconisas. Eu fiz esse treinamento na nossa igreja e eu falei assim, se alguém aqui não gosta de visitar, pode pedir para sair. Eu fui bem direto. Eu falei, se você não gosta de visitar, então assim, talvez você possa trabalhar. Ah, mas pastor, eu gosto de limpar a igreja, tal, mas eu não gosto de visitar. Tá bom? A gente pode colocar você para ajudar na área patrimonial, zeladoria, tal. Mas se a pessoa não gosta de visitar, assim, com base nesse texto, não faz sentido fazer parte do diaconato. Você entende? Repetindo, a gente não vai colocar a mão em cima da cabeça de uma pessoa só para abrir a janela. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a gente faz isso por quê? Lembra o que eu falei no começo? Nós ordenamos pessoas
para separá-las com o propósito de cuidar de outras pessoas. Se você não gosta de visitar, você não tem como cuidar das outras pessoas, porque a visitação é o meio mais eficaz de você estar cuidando dessas pessoas. E agora eu queria falar para você sobre os 3 benefícios da visitação. O primeiro benefício da visitação é que ela nos ajuda a nos inteirar sobre como está a vida espiritual dos membros da igreja. Eu lembro de um distrito em que eu fui pastor que eu não tinha organizado a igreja nesse aspecto de visitação. Então eu é que cuidava da maior parte das visitações. E eu lembro que eu sempre estava apagando incêndio. E um dos incêndios que eu lembro que eu apaguei era de uma irmã que durante 20 anos ela foi de uma igreja chamada Testemunha de Jeová e ela se tornou adventista. E depois essa irmã foi esfriando porque ela era muito ativa na igreja dela, na Testemunha de Jeová, e quando entrou na nossa igreja não deram um trabalho para ela poder se envolver, e ela esfriou e acabou voltando para a Testemunha de Jeová. Eu fui visitar essa irmã, e quando eu visitei, ouvi as queixas dela tal, e tudo mais, e eu pensei enquanto ela falava, se alguém tivesse me avisado antes, isso não teria acontecido. Ou seja, uma das bênçãos da visitação é que nós podemos nos inteirar sobre como está a vida espiritual das pessoas. Claro, só lembrando, pastor, eu amo visitar, então com certeza você diaconisa ou diácono. Só que não basta gostar de visitar e ser fofoqueiro também. Se for fofoqueiro, não presta para ser diácono. Porque a ideia da visitação, de se inteirar da vida espiritual das pessoas, não é para chegar no culto de quarta-feira e falar assim, irmãos, eu queria pedir oração, não é fofoca, mas eu queria pedir oração pela fulana, eu visitei e ela não sei o quê e está numa... Não é esse o propósito. É você saber como está aquela pessoa para que você possa ajudar aquela pessoa. Às vezes, se você acha que não é capaz para ajudar aquela situação que ela está passando, então chama o ancião. Se for uma situação um pouco mais complexa, chama o pastor. Então, se nós fizermos esse trabalho preventivo para ver se está todo mundo firme com Jesus, isso vai ser uma grande bênção para a igreja. O segundo propósito é engajamento. O que significa, o que eu quero dizer com engajamento? Às vezes nós, como igreja, fazemos projetos, queremos fazer alguns eventos, queremos envolver os irmãos em algum projeto da igreja. E você sabe como é que é, né? A gente fala do microfone lá na frente, tem 100 membros, tal. Quantos vão se envolver? Sempre um pequeno número. Agora, se nós temos um sistema de visitação sistemático e a igreja tem um projeto, o diácono e a diaconisa pode, na visitação, falar assim, você sabia que a gente vai ter um trabalho assim assado, a gente vai estar fazendo uma arrecadação de alimentos e tal, e a gente queria convidar você também para ajudar a gente. Queridos, quando a gente convida do púlpito, o efeito é muito menor do que quando a gente convida para a pessoa participar lá na casa dela, junto com a família dela. E o terceiro propósito, um dos benefícios também, é dos novos interessados. Novos interessados. Quando os anciãos começam a visitar, e os diáconos também, normalmente acontece o seguinte, pastor, precisamos de alguém para dar estudo bíblico. Eu fui visitar a casa da irmã, ela falou que a vizinha dela quer estudar a Bíblia tal, e tudo mais. Quando se visita, se descobre novas pessoas que estão querendo estudar a palavra de Deus e que às vezes a gente não sabia e não teria como saber se nós não estivéssemos indo lá na casa daquela pessoa para conhecer. Ok? Eu quero terminar, tem só mais 2 slides, de um texto que Ellen White escreveu e eu queria compartilhar com você agora esse texto que nós vamos meditar aqui. Olha só, os anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Devem arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhes for possível de acordo com suas várias aptidões. Que texto fantástico. Não é para ninguém ficar parado na igreja, é para todos estarem envolvidos. E quando a igreja fala sobre comunhão, relacionamento, missão, ela tem como propósito, primeiro, que você se prepare espiritualmente, para que você possa dar aquilo que você tem. Então, amados, ninguém é para ficar parado na igreja. E você, diaconisa e diácono, quando vocês começarem a visitar, leve isso em mente.
Eu vou lá para cuidar daquele irmão, para ver se ele está precisando de alguma coisa, para ver como é que está a vida espiritual dele, para poder envolvê-lo em alguma coisa na igreja. Porque tenha certeza, há espaço para todas as pessoas da igreja trabalharem na igreja. Todas as pessoas. Sem nenhuma dificuldade. Pastor, mas não tem cargo para todo mundo. Eu não estou falando de cargo. Eu estou falando de envolvimento. Tem pessoas recém-batizadas. Elas não precisam de um cargo. Elas precisam estar envolvidas em algum ministério, por exemplo. Quantos ministérios existem na igreja? Ministério dos bravadores, ministério de aventureiros, ministério jovem, ministério da mulher, ministério da música. Eles podem se envolver em vários ministérios sem ter um cargo, não precisa de cargo. E por isso, amados diáconos e diaconisas, Deus conta com você para que você ajude nessa tarefa de pastoreio da igreja. Eu termino com essa imagem. Essa imagem é uma imagem simples. É uma amiga abraçando a outra. Sabe, amados, eu percebo que a nossa igreja precisa crescer em amizade. A gente precisa cuidar melhor dos nossos irmãos. Sabe, tem uma pergunta perigosa que todo mundo faz. Sabe qual é a pergunta? Tudo bem? Você vai cumprimentar uma pessoa e fala assim, e aí, tudo bem? Essa é uma pergunta perigosa, porque a pessoa pode falar sim, tudo bem? E daí você continua a frase, mas a pessoa pode falar não está bem. E daí nessa hora a gente fala assim, poxa, não dá para eu simplesmente virar as costas e fingir que não ouvi. Cuidar de pessoas significa perguntar se está tudo bem e caso a pessoa diga que não, você se oferecer para ajudar aquela pessoa a entender melhor o seu problema, dar alguma sugestão de como resolver. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te abençoar nesse ministério tão lindo que é o diaconato. Sim, você precisa saber fazer um bom pão de Santa Ceia. Sim, você precisa ser um auxiliar ou uma auxiliar na hora que o pastor precisa fazer o batismo, colocar alguém dentro do tanque, encher o tanque, esquentar, a questão da distribuição dos pães e sucos na Santa Ceia, tudo isso faz parte do seu trabalho. Mas lembre de uma coisa, quantas vezes tem Santa Ceia na sua igreja? Pelo manual da igreja, nós pastores deveríamos fazer uma vez a cada 3 meses. Então, se cumprir 4 vezes por ano, então quanto de tempo você vai gastar com isso? A questão da recolher oferta, 3 vezes por semana, tranquilo, às vezes tem escala, às vezes nem você faz. Mas cuidado de pessoas, isso nunca vai terminar. A gente sempre vai precisar fazer. O meu desejo, querida diaconisa e diácono, é que Deus te use poderosamente neste ano ainda e ano que vem e até a volta de Jesus. E você vai perceber, se você ainda não faz esse trabalho, que há lindas experiências que estão aguardando você quando você decide cuidar de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus possa te usar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vinícius, muito obrigado. Que momento especial, hein? Imagina, pastor. Que momento especial. Obrigado, pastor Vinícius. Eu espero que você tenha anotado bem essa aula, que foi muito importante. A visitação. E sabe, pastor, eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor estava falando, sobre a questão... Pode voltar aqui rapidinho, pastor. Volta aqui. Sobre essa questão importante de que o senhor falou, né, para eu dizer assim, olha, se você não gosta de visitar, você não pode ser um diácono ou uma diaconisa. Porque imagina, se o próprio manual, e a Bíblia mesmo, né, fala que a principal função, então assim, seria como, por exemplo, escolher para diretor de aventureiros uma pessoa que odeia criança. É verdade. Não faz sentido. Agora, pastor, somente para a gente fechar aqui, pensando no que o senhor disse, não precisaria visitar todo dia, não é essa a ideia de que... Porque talvez, às vezes, nosso irmão, nossa irmã, nosso diácono, diaconista estão ouvindo, não pode visitar todo dia. Mas o plano ali seria num tempo de quanto, mais ou menos? 3 meses. Então, por exemplo, ali naquelas igrejas que eu mostrei, a pior delas, no sentido de quantidade de pessoas, tinha 13 pessoas por diácono. 13. 13 por diácono. 13 pessoas para ele cuidar, para ele pastorear. Então, esses 13 que ele teria que visitar, ele tem 3 meses para visitar essas 13 pessoas. Pastor, e às vezes são da mesma família. Isso aí é 1 por semana. Daria 1 por semana. E, na verdade, se num sábado à tarde, vamos dizer, você quiser visitar 2,
já é 2 semanas que você já matou ali. E alguns são parentes. Então, desses 13, às vezes é pai, mãe e filho. Já foi sim, uma porque visita na verdade só. é uma família, né? Sim, com certeza. Então, olha que interessante, tem famílias de 4 pessoas, por exemplo. Sim. Os diáconos vão ficar lutando para aquela família de 6 pessoas. Às vezes faz uma visita e verdade. já fez metade do trabalho. Pastor, obrigado, tá? Imagina. Muito obrigado. O passador já passou. Isso. Amigos, nós vamos agora para o nosso último momento. Eu quero que você continue aí com o seu... Obrigado, pastor Vinícius. Muito obrigado por essa aula tão propícia, tão importante. E agora nós vamos para o nosso último momento, baseado no trabalho prático também do diaconato, tá bom? Então continue com o seu papel, a caneta na mão. Eu quero saber de onde você está nos assistindo. Então, se você puder, escreva aí na nossa live, no chat ali, diga o seu nome, a sua igreja, de onde você é, manda o seu abraço aí para alguém. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos os irmãos ali da região do Lajeado Baixo, também de Balneário Camboriú, também na região de Itapema e Tijucas. Um grande abraço a todos vocês. Aqui na região da Grande Florianópolis, nós tivemos aí, eu quero mandar um abraço carinhoso para os irmãos de Santo Amaro da Imperatriz, da Palhoça, que enfrentaram as enchentes, muitas dificuldades, mas Deus é maior e pela graça de Deus nós vamos ter as vitórias que precisamos, tá bom? Então, continue aí, nós vamos agora para a nossa próxima aula. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o diaconato nos cultos e nas reuniões da igreja. Então, o que a gente espera de um diácono e de uma diaconisa nos cultos e nas reuniões da igreja? Em primeiro lugar, nós esperamos que o diácono e a diaconisa ajudem a manter a reverência e a ordem. Algumas pessoas têm conversado conosco, inclusive, dito, olha, pastor, como tem sido complicada essa questão da reverência e da ordem no culto. Então, escute bem, é importante que você, como diácono e diaconisa, cuide disso também. Claro que aqui tem um ponto importante, e eu já vou para o segundo tópico aqui, reverência com a das crianças. Lembre-se, pessoas são mais importantes que coisas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem uma criança ali que está causando algum problema, pode até estragar alguma coisa. Claro que você vai proteger o patrimônio da igreja, você vai cuidar ali. Mas lembre-se, a maneira de falar, o jeitinho, o carinho, o amor, isso é fundamental quando você vai manter a ordem e a reverência, né? Porque o problema não está em você conversar com alguém para manter ordem e reverência, mas o problema é que às vezes a maneira que é falado é uma maneira onde você causa ali um trauma emocional da pessoa e tem algumas pessoas que até depois não querem retornar à igreja. Então, nós temos que ter esse cuidado. E esses dias até uma pessoa veio conversar comigo e disse assim, olha a sabedoria dele. Disse, sabe, pastor, eu vi uma pessoa que estava causando problemas ali, tinha que resolver uma situação, só que eu sei que aquela pessoa tem um problema comigo, então eu pedi para um outro ir lá falar com ela. Então, olha a sabedoria, use a sabedoria, busque a sabedoria do Espírito Santo em momentos como esse. O que você também tem que se atentar na hora dos cultos e de reuniões? Então, anote aí, ó. Olha a terceira parte. Atenção com as pessoas que têm necessidades especiais. Eu vejo, às vezes, na igreja, infelizmente, tem gente que está ali com uma cadeira de rodas, sofrendo, tentando, e ninguém se levanta para ajudar. Ninguém vai lá. Então, às vezes tem um que tem um problema físico. Então, você tem que se atentar e se antecipar ao problema. E você, diácono e diaconisa, tem uma função importante nisso. Inclusive, o manual do diaconato fala que o diácono e a diaconisa, eles dão um auxílio importante para a recepção. Porque o ministério da recepção, ele não está no lugar do diácono e da diaconisa. Não, o ministério da recepção, ele está recebendo as pessoas. Mas quem ajuda ali na condução das pessoas para entrar na igreja, para se acomodar, é o diácono e a diaconisa. Aqui tem uma outra coisa importante, ó, amigos. Nós também temos que cuidar com os imprevistos. O que eu quero dizer com imprevisto, né? Esses dias eu vi, inclusive, um vídeo, circulou na internet, talvez você recebeu, de um pastor que estava fazendo uma santa ceia e ele bateu na mesa ali sem querer, encostou na mesa e caiu uma taça que estava cheia de suco, caiu em cima dele, caiu no chão, caiu na mesa. Então, veja, quebrou.
aquele é o momento que um diácono, uma diaconisa vai até lá, ajuda a levantar, enquanto um está pegando, o outro já foi lá dentro, já foi pegar um pano para ajudar a secar, para que os imprevistos sejam resolvidos, os imprevistos sejam solucionados. Então, isso é muito importante. E também o trabalho do diácono e diaconisa após a saída do culto. De que forma? Já organizando a igreja, já organizando as coisas, vendo o que está fora do lugar, cuidando para as janelas serem abertas, serem fechadas. Nós temos que ter essa percepção. Nós vivemos aqui um local que é quente no verão, né? E tem lugares aqui que são bem frios no inverno. Então, para você ver se tem que ligar o ar-condicionado no frio, no quente, se tem que deixar a janela aberta ou fechada, você que é diácono ou diaconisa tem que se antecipar a estas situações, tá bom? Então, se antecipe, veja o que está acontecendo, já vá lá, se antecipe para que as coisas possam ser resolvidas. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre as cerimônias da igreja. Por que nós já falamos aqui de visitação? Você viu que o pastor Paulo falou sobre as novas gerações, porque diácono e diaconisa, ou seja, o diaconato, não é só trabalhar em batismo e santa ceia. Tem outras coisas. Mas como é que você trabalha no batismo e na santa ceia? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos pensar um pouquinho aqui primeiro no batismo. Então, eu queria falar, porque eu sei que tem gente aqui que é novo na função, que é nova, e eu quero fazer um apelo para os diáconos-chefe e as diaconisas-chefe que estão me assistindo agora, que estão aí comigo. Você precisa fazer reuniões com a tua equipe. Eu lembro quando eu era um diácono. Quando eu era diácono, lá na minha igreja, no interior do Rio Grande do Sul, tinha um irmão que ele era o líder dos diáconos, era o diácono-chefe. E ele, de tempo em tempo, fazia uma reunião no sábado à tarde. Eu lembro até que ele comprava geralmente uma melancia quando era no verão, né? E dele dava uma fatia de melancia para cada um, era um ambiente agradável, conversava um pouco, a gente orava, estudava a Bíblia ali um pouquinho, e ele passava as orientações do trabalho do diaconato. Então, você tem que fazer reuniões. E o batismo? O que nós temos que fazer no batismo? Então, primeiro, está aqui na tela, né? Assegurar-se de que o tanque esteja cheio e a água em temperatura adequada. Amigos, o tanque não pode estar nem muito cheio, nem pouco cheio. Então, ele tem que estar na medida certa. Você já tem que ter uma certa experiência e saber o nível que se deve deixar o tanque. Outra coisa é a temperatura da água. Eu sei que tem gente que diz assim, ó, pastor, mas a pessoa está entregando a vida para Cristo, Cristo morreu na cruz, a pessoa não precisa dar muito luxo, não, precisa de água quente. Eu concordo, se não tem como esquentar, eu já vi pessoas que foram batizadas na neve. Só que tem um detalhe, se nós podemos aquecer a água, por que fazer do batismo um momento desagradável? Eu tenho visto cerimônias batismais que são momentos desagradáveis, que a pessoa entra na água, já coloca o pé, já todo mundo vira uma risada porque a água está fria, a pessoa entra sofrendo, não vê a hora de terminar aquele momento, sendo que o momento do batismo tem que ser um momento agradável. Agora, o problema, sabe o que é? É que alguns lembram de esquentar o tanque no sábado de manhã. Lembra que não tem aquecedor no sábado de manhã. Não, você tem que pensar nisso agora. Se agora que não está tendo batismo, durante a semana e tal, você já vai atrás, conversa com o pastor, conversa com o tesoureiro, com o ancianato, providencia ali um aquecedor, que você vai fazer com resistência de chuveiro, vai fazer um outro com aquela resistência, aquela água quente com gás, vê a melhor forma. E já trabalha para que a sua igreja tem que ter. A sua igreja não tem que pensar na hora do batismo, não. Já tem que se antecipar e ter a solução para este problema. Outra coisa, né? Verificar as condições de limpeza e segurança das escadas de acesso ao tanque. Então, às vezes, o pessoal enche o tanque, deixa tudo certinho, mas para chegar no tanque tá aquela poeira, fica feio. Então, cuidar essa parte também. E também ver se é escorregadio, tem que comprar um tapete, aqueles tapetes antiderrapantes, você coloca ali, ou uma fita adesiva, aquele que é tipo uma lixa, sabe? Que é uma fita adesiva que você cola ali para que as pessoas possam estar seguras. Averiguar se o microfone para uso do pastor oficiante está posicionado próximo ao tanque e de forma adequada e segura. Então, olha que coisa interessante, né? Se é uma igreja grande, o pastor precisa de um microfone, porque senão como é que as pessoas vão ouvir o momento em que ele for batizar? Tem familiares, tem amigos, às vezes tem até familiares que são tímidos, ficam sentados lá no fundo.
Eles têm que ouvir também, tem que ouvir o apelo que o pastor vai fazer dentro do tanque. E aqui vai uma coisa importante. Microfone sem fio, como este aqui que eu tenho na minha mão, o pastor pode segurar dentro do tanque batismal com água ali. Claro, não vai estar com a mão molhada, mas ele pode segurar. Microfone com fio não pode segurar em hipótese alguma. Então isso você já tem que saber. Eu sei que a maioria que está me ouvindo aí, né? Já sabe disso, você aí de Lages, Joaçaba, São Joaquim, Bom Retiro, eu sei que você já sabe. Pessoal aí de Tubarão, grande abraço a todos os amigos. Então, veja só que interessante. Com fio, não pode segurar de jeito nenhum. Se a sua igreja só tem microfone com fio, então tem que ter um tripé, um pedestal ali, que o microfone chega até a pessoa, o pastor não pode encostar no microfone. Ou alguém que vai estar segurando o microfone. Tá bom? Mas de preferência, já trabalhe na sua igreja para que tenha um tripé, para que tenha uma forma de ficar organizado, para ficar mais bonito, para as fotos e tal. Às vezes aí tira a foto, tá o camarada ali na frente com o braço esticado, na frente do pastor. Então, organize isso, pense nisso, que vai fazer a diferença. Orientar e verificar se está tudo certo com as roupas dos candidatos ao batismo. Então, veja, é importante, né, explicar para os rapazes, para as moças, ali, homens e mulheres, olha, coloca uma bermuda, uma camiseta, um chinelo de dedo, você tem que estar adequado para colocar o roupão por cima. Né? Tem igrejas que às vezes não orientam e a pessoa também não sabe, daqui a pouco a pessoa vai só de roupa íntima e o roupão. E se na hora lá for transparente, né? E se na hora o roupão, na hora que mergulha, levanta. Então, nós temos que nos preocupar com todos esses detalhes. Porque uma coisa é verdade, amigos. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós temos que nos organizar. Agora, olha outro ponto, né? Providenciar roupões nos tamanhos adequados aos candidatos. Ter também toalhas reservas e roupões para situações de emergência. Então, os roupões têm que ser do tamanho do candidato. Esses dias eu estava numa igreja e vi um homem que foi ser batizado de 2 metros de altura e o roupão dava aqui antes do joelho dele. Fica feio, parece que o homem está com uma mini saia. Então, amigos, tem que ter um roupão de acordo com o tamanho. Vi também em um outro lugar uma criança com roupão de adulto. Aquele roupão enrolado no chão, as mangas tudo arremangado. Então a sua igreja tem que se programar. Ah, pastor, mas é caro um roupão. Você não precisa fazer tantos roupões. E pode fazer um por mês, pode fazer aos pouquinhos, vê uma costureira, faz um roupão num tecido bom, coloca aquele chumbo embaixo dentro do tecido ali, para que fique pesado, né? Então, tudo isso são detalhes importantes. E por que eu coloquei aqui o roupão de emergência? Por quê? Porque e se acontece uma situação especial? Um dia desse eu estava numa igreja e uma pessoa que era ex-adventista, né? Agora, olha aqui, ó, uma pessoa que já estudou a Bíblia, uma pessoa que conhecia as verdades da Bíblia e que tinha decidido, tinha recusado. E daí quando chegou no dia do batismo, ele disse, agora eu quero. Aí disse, e não tem roupão. E agora? Então, tem que ter alguns roupões de emergência. Toalhas também de emergência ali. Se alguém não levou, esqueceu, você tem que ter, né? Orientar e ajudar os candidatos na entrada e saída do tanque. Esse é um trabalho do diaconato. Acompanhar os candidatos, amigos. Eu vejo, às vezes, que larga o candidato, vem entrando sozinho. Eu que sou pastor, realizo os batismos. Às vezes eu olho, o candidato vem vindo pelo corredor, assim, ó, atrás do púlpito, que vai subir a escada do tanque, sozinho. Aquele momento tem que ter um diácono, uma diaconisa. Claro, se são mulheres, quem vai acompanhar a diaconisa. Se é homem, quem vai acompanhar o diácono. Então isso é importante. Eu sei que para alguns que estão me ouvindo agora, eu estou chovendo no molhado. Mas nunca é demais a gente lembrar desses pontos, né? Olha aqui, ó, estar atento para auxiliar o pastor oficiante sempre que for solicitado. Isso aqui é uma outra coisa importante. Às vezes o pastor está ali, surgiu uma emergência, ele precisa perguntar alguma coisa, você tem que estar atento. Esse é um momento importante. Olha aqui, ó, após a cerimônia, tomar as providências para esvaziar o tanque. Isso os homens têm que fazer. Escute o que eu vou te dizer agora, olhe bem aqui para mim, ó. Vou olhar aqui para cá agora, olhe bem aqui para mim. Nunca deixe o tanque cheio na igreja. E se vai uma pessoa lá com uma criança e a criança entra e cai no tanque e se afoga. Tanque, depois terminou os batismos, ele tem que ser esvaziado. Se vai ficar cheio em algumas igrejas que fica cheio lá e tal, tem que ter um portão, alguma coisa ali que impeça o acesso, para que nunca aconteça uma desgraça
um desastre aí na sua igreja, né? Então os homens cuidam disso. E as mulheres, após a cerimônia, recolher todos os roupões para serem lavados, passados e guardados. Os roupões têm que ser lavados, guardados, passadinho, bem bonito, né? Deixado de uma maneira especial. Então, aqui várias dicas sobre o batismo. Eu espero que você tenha anotado agora essas dicas. Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a nossa mídia aqui colocar agora na tela, somente a tela do PowerPoint que está ali agora. E se você ainda está com o seu celular, tira um print dessa tela. Se você não está com o celular, está na TV, tira uma foto dessa tela aí agora, para você não esquecer, né? Ou talvez você já anotou. Tá bom? Vamos para o próximo item agora. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Santa Ceia. Primeiro na Santa Ceia, lava-pés. Então olha só o que diz o manual da igreja. Diz o seguinte, eu vou ler, leia aí junto comigo na sua casa. Onde é que você está agora? Está na sala da casa? Você está onde aí? Está na cozinha? Está no quarto? Está assistindo pela televisão? Então agora leia junto comigo. Vamos lá? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... No rito do lava-pés, os diáconos ou as diaconisas provém tudo o que for necessário, como toalhas, bacias, água a uma temperatura confortável, conforme a ocasião exigir, e baldes. Então, olha só que interessante. Você que é diácono, diaconisa, você tem que providenciar os materiais para a cerimônia do lava-pés que antecede a Santa Ceia. Então, isso é importante, se organizar. E eu já falei da água quente lá no batismo, agora eu falo da água quente aqui na Santa Ceia. Amigos, se está frio, nós temos que providenciar. Eu sei, olhe bem aqui para mim, eu sei que muitos estão pensando assim, pastor, ninguém vai morrer por lavar o pé com água fria. Eu sei disso, claro que não. Mas eu faço a mesma pergunta que eu fiz antes. Por que tornar este um momento desagradável se nós podemos fazer dele um momento agradável, um momento especial? Né? Se tem um balde ali de água, por que não colocar ali umas 3, 4 chaleiras de água fervendo para quebrar o gelo, para dar uma esquentadinha? Claro, se é verão agora, aí é outra conversa, né? Mas no inverno, principalmente, nós temos que ter esse cuidado. E também pensar que tem pessoas que podem ter artrite, artrose, reumatismo, e daí como é que essa pessoa vai fazer? Né? Eu conheci uma mulher que ela tinha um problema de saúde e ela me disse, pastor, toda vez que tem Santa Ceia, eu levo uma garrafa térmica com água morna, porque ela não podia colocar água gelada nos pés. A igreja já deveria fornecer isso. Agora, olha aqui, ó. E na ceia? Na ceia, as diaconisas e os diáconos fazem todos os preparativos necessários para esse serviço e verificam que tudo o que for usado será cuidado para o uso posterior. Então, na ceia, nós temos que ter um cuidado especial. Nós temos que ter esse cuidado. E isto vai fazer toda a diferença. Eu coloquei agora na tela aqui, a última tela, e nós vamos fechar com isso, tá bom? Olha que coisa interessante. Atendimento aos necessitados. Nós já falamos aqui sobre várias atividades do diaconato. E agora vamos falar sobre o atendimento aos necessitados. Escute aqui, ó. O diaconato deve ser um braço de apoio ao ministério da ASA para o atendimento das pessoas da igreja que necessitam de ajuda. Também atendimento não somente com caridade, mas também com algum apoio que um membro da igreja com limitações venha precisar. O que eu quero dizer com isso? O departamento da ASA, eles vão trabalhar, obviamente, levando cesta básica, levando alimento, ajudando as pessoas, oferecendo isso. O diaconato deve estar atento para as pessoas da igreja que estão passando necessidades. E às vezes a necessidade não é de comida, não é de dinheiro. Olhe bem aqui para mim agora aqui, ó. Às vezes a necessidade é que alguém, uma pessoa idosa, que alguém vá lá ajudar ela no supermercado, que alguém vai ajudar ela a cortar sua grama, que alguém ajude numa outra situação. E eu pergunto, de quem é essa missão? Ah, pastor, é de todos os crentes. Sim, todos nós temos que nos ajudar e somos irmãos. Mas essa missão primordial é dos diáconos e das diaconisas. Um trabalho ajudando os membros da igreja que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando problemas, que estão enfrentando lutas. Então, deixe Deus usar você. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia. Um texto que fala muito ao meu coração. E eu espero que fale ao seu também. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 15.
Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Nós já estamos indo para o final. Quero agradecer você que está conosco aqui desde o começo. Deus seja louvado pela sua vida. Em João, capítulo 15, e no verso de número 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Paramos por aqui. Olha aqui para mim. Foi Cristo que escolheu você. Foi Cristo que chamou você. Ah, pastor, mas foi a comissão. Sim. Só que eu acredito numa coisa. Eu acredito que ninguém é nomeado para a igreja, para uma função, se não for o Espírito Santo de Deus que chamou a pessoa. Foi Deus que chamou você. Ele te convidou para esse cargo. Ele te comissionou. E hoje, aceite esse chamado de Deus e faça o teu melhor pelo Senhor Jesus Cristo. É o desejo do teu coração fazer o teu melhor? Você aceita esse chamado de Deus? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, pelo exército de diaconisas e diáconos que nós temos na Associação Catarinense. Homens e mulheres que aceitaram o teu chamado, o teu convite para te servir, para te honrar, para glorificar o teu nome, através desse ministério tão especial que é o ministério do diaconato. Nós vimos hoje aqui que esse ministério começou na tua palavra, começou, a Deus, com o Senhor, mandando que eles escolhessem homens para o diaconato, depois mulheres como diaconisas. Por isso, ó Deus, hoje a tua igreja continua tendo esse exército de homens e mulheres que servem a comunidade cristã. E eu quero te pedir uma bênção por cada um que está conectado comigo. Cada um que está assistindo agora, que está vendo essa live, esse treinamento. Que o Senhor os capacite com o poder do Espírito Santo. Que o Senhor derrame sobre eles a tua bênção e a tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. E essa live, ela continuará gravada, vai ficar aqui no canal da Associação Catarinense. Então vou te pedir o seguinte, se você puder, deixa o seu like aí para nós, deixa um joinha aí. Podemos contar com o seu like? Segunda coisa, você pode ver embaixo aí, tem um lugar que você clica, que está escrito compartilhar. Compartilhe essa live com os demais diáconos e diaconisas da sua igreja. Que Deus abençoe você, tenha um bom restante de noite e um grande abraço.